E hoje eu estou super contente porque o assunto é interessante. A positividade pode ser tóxica. Conheci o Dr. Tiago Tatum sem querer. E conversamos e me encantei. Dr. Tiago Tatum é um doutor psicólogo formado no colégio, na faculdade de Londres, mas ele vai falar melhor sobre ele mesmo. E conversando com ele, né, a positividade tóxica, eu passei assim, bom, o primeiro dia após conversar com ele, eu fiquei até com alguma insônia. Doutor Tiago? Ei! Beleza aí? Tudo bem, tudo jóia, tudo bem por aqui. Que bom. Eu estava contando que após conversar com você a primeira vez, na semana passada, quando, né, você levantou o tema, a possibilidade, positividade pode ser Positividade tóxica. positividade, pode ser tóxica, e eu fiquei meio sem dormir aquela noite, porque eu sempre me achei positiva, positiva, positiva. Eu falei, meu Deus, como será que eu enchi o saco das pessoas ao meu redor? Vamos que vai dar certo, vamos que vai dar certo. Uau! E olha, veio né, uma retrospectiva do excesso das minhas positividades. Bem-vindo a essa conversa. Obrigado, querido. Você, você é mineiro, carioca e agora gaúcho. Eita mistura! É, Agora você está no bem Tchê, brasileiro. bem Agora eu brasileiro. tô no guri, guria, barbaridade, Barbaridade. barbaridade. Já que você está aí no Tchê, eu sempre viajei muito com as minhas aulas, né? E eu fui muitas vezes para o Sul e uma vez eu fui com a Tiê, minha filha, que chama-se Tiê. Uhum. E ela devia ter uns 4, 5 anos, a gente estava andando lá no intervalo de aula, estávamos andando nas ruas lá de Porto Alegre, ela falou, mãe, como é que todo mundo sabe o meu nome? Eu falei, mas como assim? Ela falou, mãe, todo mundo fala Tchê, 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 Tchê. Ah, ficou tchê, 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 tchê. Ela falou, peraí, tô Todo achando... mundo me conhece. Não, era o E Tchê. aí, tchê? E E aí, aí, tchê? Tchê? Não é tu, né? Não é tu, é outra pessoa. É o tchê É geral. o Tchê geral e não era ela Ah, ah. especificamente Tchê, lembrei disso agora. É, Tiago, foi um prazer falar com você e realmente nesse momento maluco que a gente vive, eu abro o meu Instagram todas as manhãs, porque agora eu estou mergulhada também, né? Estou nessa transformação digital e eu vejo todo mundo feliz, todo mundo lindo, todo mundo magro, todo mundo sem problemas. Aí eu olho aquilo e falo, meu Deus, acho que eu não estou no mesmo planeta. Eu estou num outro planeta, porque para mim não está tudo lindo, magro, né? Então, e aí, a gente está exagerando nessa. Para não se afogar, a gente está exagerando nessa busca do tá tudo bem? Então, boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite, Thaís. Eu acho que é esperado isso um pouco, né? Principalmente nas redes, né? Nas mídias, porque, enfim, assim como a gente não se expõe assim para alguém na rua e fala eu tô triste, ou é um pouco aquele reflexo do, sabe aquela conversa de elevador assim, e aí, tudo bem? A outra pessoa fala tudo bem. E às vezes não tá tudo bem, né? Mas é difícil da gente colocar isso assim publicamente. Então, existe um viés todo e uma expectativa de que a gente possa mostrar para os outros de que está tudo bem, de que, né, eu estou sem problemas, ou olha que árvore linda, olha que uma foto linda de uma flor. E tem um lado muito bom disso e tem um outro lado complicado, desafiador, né? O lado bom é que, às vezes, de fato, as pessoas estão felizes, né? Ou estão curtindo um momento bom, um momento feliz. Mas, por outro, tem o risco também dessa não autorização, de uma não autorização interna, eu acho, das pessoas e da sociedade em falar sobre o que é difícil, sobre, sei lá, quando a gente está meio desmotivado, desanimado ou cabisbaixo, né? Esse tipo de coisa. Você brincou até da tia aí, eu acompanho ela, porque eu sou fã dela musicalmente, né? E há um tempo atrás eu vi que ela botou um desabafo lá, ela botou alguma coisa lá, tá tudo ruim, sei lá, tipo, né? Tá difícil. E eu acho que se a gente conseguisse fazer mais isso, um pouco assim, de falar sobre a nossa ansiedade, de falar sobre o nosso medo, da mesma forma que a gente às vezes sai na rua e tira foto de uma árvore bonita, florescendo,
talvez a gente conseguisse balancear isso um pouco mais. Mas é difícil, né? Não existe uma autorização para que a gente fale desse outro lado. Às vezes até as pessoas nos calam com uma boa intenção. Quando você fala, eu estou triste, eu estou mal, e alguém fala, não fala isso, não faz assim, você é muito legal, vamos tomar uma cerveja, ou sorria. É porque quando a gente fala sobre o que dói em nós, muitas vezes a gente abre uma caixa de Pandora, assim, né? De que vai lembrar o outro que também tem coisas que dói no outro, né? E às vezes a coisa está tão doída e está tão cheia de medo e cheia de insegurança que parece melhor ou mais fácil, mais rápido, a gente se entupir de tudo bem, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então tá tudo bem contigo, tudo bem, tudo bem. E não tem espaço. Então não há espaço assim para que a gente possa falar da nossa dimensão humana na plenitude, né? Que é eu poder sorrir, me divertir vendo algo na TV ou no celular e logo em seguida eu, caraca, sei lá, me dar conta que eu tô com medo dessa pandemia que não acaba. Lembrar que ontem eu falei com um amigo que perdeu um tio de Covid e como que aquilo me deixa triste, com medo. E é como se eu, não vou pensar nisso, porque criou-se um mito também, uma ideia de que pensar nessas coisas atrai, ou que você pode ficar doente se você pensar em coisas difíceis. Então é como se a gente excluísse essa dimensão que é humana e legítima, porque há todo um tabu de que isso faz mal. É parecido quando com alguém fala a palavra câncer e alguém diz assim, bate na boca. Né? Tem aquilo de bate na boca, não fala o bate na madeira. Essa ideia de que vai atrair, ou de que... Então, isso, a gente está num momento onde isso ficou hiperbólico, né? Onde eu creio que quanto mais dor a gente atravessa, é mais comum que a gente faça esse outro movimento da gangorra, que é esse movimento de tá tudo bem, tá tudo bem. Você até gravou um vídeo um dia desses falando tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Quanto mais dor, às vezes, você gravou um vídeo brincando com isso, né? Quanto mais dor, mais tem essa reação oposta de surgirem milhões de técnicas, surgirem milhões de estratégias, né? E eu tenho uma brincadeira que eu faço com meus alunos e alunas, que é a lista, né? Que lista que a gente tem que fazer para que a gente se sinta bem. Então é mais ou menos algo assim. Durma cedo, acorde cedo, né? Acorde quando o sol estiver nascendo, porque os hormônios e os neurotransmissores estão, assim como nossos ancestrais das cavernas. Ao acordar, não pegue o celular, vá para a cozinha, tome um copo com água com limão, porque o limão ele tira a oxidação do organismo. E aí terminou o limão, faz um Ho'oponopono. Eu entrego, agradeço, confio. Terminou o Ho'oponopono, faz um yoga. Faz lá uma postura de yoga. Terminou a yoga, faz uma meditação mindfulness. Meditação mindfulness. Terminou a meditação mindfulness, vai correr, vai fazer atividade física, vai dar uma caminhada. Só que isso, além de ser irreal, porque as pessoas têm a casa para cuidar, filhos e, enfim, contas para pagar, e estão estressadas, estão com medo, além disso ser irreal, isso pode gerar uma culpa na pessoa que não consegue fazer isso. Né? Quando ela chega para a amiga e fala assim, amiga, eu estou tão triste. E a amiga fala assim, mas tu já fez tua yoga? Não fiz. Tu também não faz a yoga, né? Por isso que tá assim. Então a pessoa, além de ficar triste por não conseguir cumprir aquilo tudo, ela ainda se sente culpada porque ela não está dando conta. Então a gente está dentro de um redemoinho meio maluco, assim, onde tem essas duas fórmulas. A gente brinca aqui em psiquiatria, uma brincadeira meio tétrica, de que muitos jovens estão usando Ritalina para acordar e Rivotril para dormir. Né? Então a pessoa usa Ritalina para ela ficar ligada e produzir, e no final do dia ela está tão estressada que ela toma benzodiazepina, Rivotril, e ela vive nisso aí. A gente, de certa forma, está nisso também, que é nisso de o que me falta fazer. Né? Já estou fazendo um curso de mindfulness, fiz uma barra de access na cabeça, fiz um theta healing, recitei mantras, estou comendo sementes, porque mandaram comer semente, parar de comer doce, comer semente, castanha do Pará, né?
Mas aí sempre tem uma coisa que falta, entendeu? Não, agora você tem que ouvir mais música. Ouvir Eu música. posso, eu posso falar? Claro, Deixa de claro, claro. interromper, que eu tô me segurando aqui para não rir. Primeiro eu quero Tá. agradecer as pessoas que estão entrando, obrigada a vocês, um beijo, tem amigos meus, amigos seus, todos muitíssimos bem-vindos. Então, como você é mais jovem, se você lê alguma coisa, você, né, porque eu ponho óculos, tiro óculos, então você me Eu socorre sou aí. mais jovem, não sou tão mais jovem Você é assim, não. muito Tô mais usando jovem. barba branca, Mas aí você uso lente de contato. Mas aí você descreveu, acorda com o nascer do sol, faz yoga, medita, come semente, depois faz uma atividade. Você estava me descrevendo, porque eu faço isso. E eu estou aqui me segurando para falar, gente, Ah. mas essa daí sou eu. Pois é, Mas veja que o problema não é ser assim. O problema é ser assim por pressão, porque senão parece que todo mundo que é assim tá fazendo algo errado. A questão não é essa. A questão é que tem pessoas que às vezes estão vivendo uma dor profunda e não conseguem se conectar com essa dor e estão dentro dessa. Eu falo muito palavrão, desculpa, viu, Thais? Eu vou falar um pouquinho de eu palavrão. também, viu? Você Eu também? também. Também tá. Tá, então tá. Então tem as pessoas que ficam dentro de uma cagação de regra, que tem uma cagação de regra, que é essa lista invisível. Só que para algumas pessoas, quando elas estão relativamente bem, em momentos bons da vida, tudo bem. Não é que quem faz isso, segue essas listas, está errado, está se machucando. A questão é que tem pessoas que estão em momentos muito difíceis, onde elas precisariam olhar para isso que está difícil, tomar um tempo e parar, mas elas não conseguem, porque essa voz social Essa é tão cobrança, essa forte, essa cobrança. cobrança que Uhum. está nas capas de revistas, que está no Instagram, cada vez que você rola o Instagram, curso de Theta Healing, curso de barra de acesso, curso de yoga, yoga restaurativa, yoga para não sei o quê, yoga dos sonhos, yoga do riso, suco verde com abobrinha, suco verde com couve, suco de não sei o quê, sementes, toma 10 sementes, vitamina, 10 vitamina, triptofano, com ZMA, com não sei o quê. Então, assim, e aí elas se sentem overwhelmed, tem essa palavra em inglês, que é sobrecarregadas por uma cultura que impõe o bem-estar. Agora, é óbvio que tem pessoas que estão num momento bom, estão passando por uma fase relativamente tranquila da vida e que conseguem fazer isso sem esse peso, entende? Não é todo mundo. Agora, esse peso é uma força comum que afeta você, afeta a mim, afeta até mesmo minha filha de 12 anos. Né? É uma lógica de desempenho ao redor do bem-estar. Então, a lógica de desempenho que existe na empresa, onde você vai conquistando metas e bônus e subindo de cargos, é uma lógica de desempenho que está presente também no bem-estar. Tem um filósofo que chama Byung-Chul Han, que ele fala sobre a sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço é essa sociedade que levou a noção de performance para o autocuidado. Então veja como isso é aquela performance que a gente tem com a gente no dia a dia. Então eu, enquanto psicólogo, de conseguir ter pacientes, conseguir fechar meus grupos de mindfulness, ou quem trabalha com Instagram ou publicidade, conseguir gerar engajamento, eu levo para a minha noção de autocuidado. E isso é andar no fio de uma navalha, entende? Qual é o ponto ótimo entre eu me cuidar de fato e quando isso vira tóxico? Porque também, se não, de outra forma, Thaís, a gente então, não vou fazer nada, vou sentar, vou comer sorvete e ficar vendo série. Não, não é isso. Pois é, eu queria fazer aqui uma interferência. Como eu sou muito mais coroa, né, e como a vida de qualquer pessoa tem umas trombadas, né, tem uns caminhões assim que passam na cabeça da gente, então, para eu conseguir sobreviver nessas trombadas, eu adquiri algumas coisas. Eu adquiri a disciplina. Tá cansada? Acorda cedo e vai caminhar. Porque eu tenho várias doenças autoimunes. Tá com vontade de ficar no sofá comendo batata chips? Tenta não comer, porque vai te fazer um mal desgraçado. Então, eu adquiri a disciplina. Então, é essa disciplina que eu me agarro a ela, e aí não é que eu não sou metódica, e nem sou uma carrasca, e nem me cobro, mas eu tenho a tal da disciplina. Então, essa disciplina, nesse momento caos, né, nesse novo mundo caos que a gente vive, ela me ajuda. Então, eu tenho a impressão que as pessoas que estão excessivamente positivas é como se fosse uma boia para não se afogarem.
né? Se Sim. agarram a ela, se agarram a essas, tudo vai dar certo, não é assim? Então, eu sou budista e eu gosto sempre, né? Nem do 8 nem do 80, né? Vamos tentar uma coisa, né? Não precisa fazer todos os exercícios, mas também não precisa ficar largado no sofá e deixa o mundo explodir. Então, esse bom senso é que, então, essa autocobrança que é imposta, é uma coisa cultural, imposta e moderna. Se você não se autodesenvolve, você não é moderno, né? Sim. Se você assume as suas dores, você é fraco. Tem uns rótulos, né? Então, para mim, o que me salvou foi a disciplina, a fibromialgia. Por isso eu faço yoga. Tem lá no meu site, Uhum. até eu fazendo yoga, tem tudo o que você disse. Porque eu tive Sim. um ataque de fibromialgia que quase enlouqueci de dor. Então, o excesso de positividade atrapalha, mas também não ter positividade nenhuma e cair na fossa e deixar o mundo explodir também não é bom. Então, como encontrar, né, se autodesenvolver é bom, mas não se desenvolver nada também não é bom. Então, como encontrar este meio de caminho, É, saudavelmente, né? então, eu acho que é partindo do próprio conceito de desenvolvimento, essa ideia de, de que a gente precisa se desenvolver e como que isso pode ser um processo individualizado, como que não precisam ter regras, por mais que às vezes as regras funcionem. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas, e são muitas pessoas mesmo, se sentem muito frágeis e em momento como esses, que a gente está passando por uma pandemia, medo de se contaminar, e no meio disso tudo tem gente que está se divorciando, está tendo problema com os filhos, está, enfim, Uhum. tendo problemas financeiros. Eu gosto de pensar que a palavra central é como eu me cuido melhor agora. Eu, na minha história. Independente das fórmulas todas que o mundo entreguem para mim. Que algumas podem funcionar, outras não. Por exemplo, tu está contando da tua história de autocuidado aí, Thaís. Então veja, tu está fazendo yoga porque tu descobriu que a yoga te ajuda na fibromialgia, entende? Pode ser que a yoga tenha chegado em você através de uma coisa assim, tem que fazer yoga, tem que fazer yoga, ou pode ser que não. Mas independente disso, quando você experimentou, você viu que é algo que funciona para você. Mas pode ser que não funcione para outra pessoa, entende? Pode ser que ter uma disciplina rígida de acordar cedo, tomar água com limão, funcione de fato para algumas pessoas, seja uma maneira como elas se ajudam. O que é difícil de nós colocarmos é que isso deve ser uma regra para todo mundo. O que eu acho que poderia ser uma regra para todo mundo é que as pessoas pudessem criar um espaço de se perguntar como eu me cuido melhor agora, que eu estou assim. Então, eu estou triste. Ok. Como eu cuido melhor dessa tristeza? De repente eu cuido melhor sentando para comer batata chips e vendo série? Não sei. Talvez seja esse impulso que está te aparecendo, mas reflete sobre isso. Como você falou. De repente eu vou fazer isso, mas de repente depois eu vou sentir culpa, eu vou me sentir mal. Será que tem algum outro recurso que possa me cuidar nesse momento? Que não seja somente, sei lá, comer sorvete ou, enfim, fazer algum tipo de comportamento compulsivo? Tem. Eu gosto quando eu deito na rede e leio aquele livro. Que tal tentar isso, então? Mas se por acaso você for para batata chips e o sofá, não se culpe também. Não se massacre por isso. Por quê? Porque está difícil. Então, a gente tem a ver também com se autorizar a falhar miseravelmente. Que a gente possa falhar miseravelmente, eventualmente. Porque não tem como ganhar ou acertar sempre. Ninguém é perfeito, né, Tiago? Não tem como. O Uhum. que a gente pode fazer é uma espécie de uma vigilância, mas que não seja uma vigilância dura. Uma vigilância do tipo, tá certo, errou, acertou, errou. Não esse tipo. No meu caso, o que me ajuda muito, o que me ajudou, foi o mindfulness, né? Que eu trabalho com mindfulness. Então, basicamente, o que seria o mindfulness? É eu poder manter uma atenção, minuto a minuto, que se desdobra sobre eu mesmo. Mas não de uma forma vigilante, assim, do tipo, como se fosse uma voz. E agora? Tá Autoritária, certo? Tá não é errado? Não, não é autoritária. autoritário. Uhum. É uma voz cuidadosa, assim, de como é que você está agora, Tiago? Do que você precisa? Você precisa de um gole de água? Toma um gole de água. Hum. Como é que você se cuida melhor agora? Agora você está bem? Então agora você pode trabalhar.
Que às vezes, quando eu faço uma pausa na prática de mindfulness, eu estou bem. Não é sempre que eu estou bem, mas às vezes eu estou bem. Então, isso é um sinal de que eu estou pronto para trabalhar. Agora, se eu não estou bem, eu tento me cuidar do que for. Eu não estou bem aonde? No corpo? Na mente? Nas emoções? Aonde que não está legal? Como eu posso me cuidar? E às vezes, Thaís, eu não tenho recursos. Quando as coisas estão muito difíceis, e aí o recurso é pedir ajuda. Então, se está tudo muito difícil, o que eu faço é ligar para um amigo, ligar para alguém e falar, poxa, bicho, vamos marcar um horário para conversar? Eu estou aqui super angustiado, né? Então, se cuidar também é saber pedir ajuda. Tiago, a minha área é comunicação, mas como eu trabalho com educação, né, eu dou aula de comunicação há 40 anos, quase a sua idade, então eu percebo que a gente não foi ensinado, isso é uma judiação, que as nossas escolas não tenham me ensinado, não tenham te ensinado, não me ensinem, né, a sua filha nem as minhas netas, nessa gama, não ensina este autocuidado, este auto-olhar. Eu acho que o autodesenvolver é uma coisa, o auto-olhar e exatamente o que eu preciso, a gente não foi ensinado a isso. Aí, num momento de crise como essa que a gente vive, cada um está, né, se autocuidando como pode. Tem gente com Rivotril, tem gente com Ritalina, tem gente com garrafas de bebida, enfim. Mas a gente não foi ensinado. Então, e agora está vindo à tona esse monte de gente perdida, né? Perdida de medo, perdida de saídas, e aí a gente não consegue ficar em casa com os filhos, e aí os problemas com o filho, com o relacionamento, com tudo, porque a gente nunca foi ensinado de que primeiro a gente tinha que olhar. Eu brinco que na comunicação a gente tem 4 inteligências, né? Tem a inteligência espiritual, né? Sim, que está lá, que está aqui. A inteligência mental, que é essa sim super valorizada. A inteligência emocional, a saúde emocional e a saúde física, né? E são 4 interligadíssimos e uma não funciona sem a outra. E quando uma não vai bem, detona a outra. Então a gente não foi ensinado e ainda não, né? Nossas crianças não são ensinadas. Então você como psicólogo, porque me dá a impressão que é neste momento que veio essa ingenuidade, né, esse pouco conhecimento de nós mesmos. E aí a farofa que está em depressão, em suicídio, em tristeza. Então você me fale, porque eu não sou psicóloga, né? Então estou só chutando. Como que a gente ensina a pessoa a se olhar com mais verdade? O que eu estou precisando? Se é ligar para um amigo e pedir socorro, faça isso. Não tenha vaidade, não. Eu sou forte, Eu ia falar outra coisa. Eu sou fortão. Eu sou, Eu sou foda. eu sou foda, não. Né? É que você é jovem, eu já sou velha, falando nome feio fica mais esquisito. Então a gente não tem a coragem de olhar pra gente o que a gente precisa. É coragem que falta. Ou a gente nem sabe É, por onde. você sabe que é curioso, Tess, porque no modelo de mindfulness que eu ensino, que é esse modelo que veio do King's College de Londres, lá onde eu fiz parte da minha formação, a gente trabalha com mindfulness, e a primeira parte da apostila desse programa de mindfulness, ele começa com uma estratégia, uma técnica que se chama dos 3 Cs. E o primeiro C se chama coragem. Já que você falou em coragem, o primeiro C é coragem, os outros 2 é curiosidade e compaixão. O que é a coragem? A coragem, no programa, significa para começar algo radicalmente diferente. Que seria o quê? Seria o que a gente chama, no modelo de mindfulness, no que eu trabalho, de câmera para fora e câmera para dentro. Esse movimento com a mão aqui, da câmera para fora e da câmera para dentro. A coragem de começar a virar a câmera para dentro algumas vezes ao longo do dia. Porque desde que a gente acorda, a câmera fica para fora. Né? Você levanta da cama, puf, os 2 olhões para fora, e aí entra no piloto automático. Escova dente, vai no banheiro, faz xixi, toma café da manhã, aí já está mexendo no celular, vindo 1 milhão de coisas. Esse automatismo que o nosso cérebro faz por motivos de economia energética, ou seja, ele quer automatizar processos, ele tem um lado muito ruim e desafiador, que é o lado que não nos permite com que a gente vire a câmera para dentro. E a gente tem que começar a treinar, manualmente virar a câmera para dentro, para parar e olhar exatamente o que você falou aí sobre as inteligências, ou seja, como está meu corpo agora, como está minha mente e como estão minhas emoções. Existe alguma dimensão desse triângulo, corpo, mente e emoções, que precisa de algum autocuidado nesse momento? Então, assim,
a gente está falando aqui sobre uma estratégia cotidiana, humana, uma forma de exercício, de poder fazer pequenas pausas para você olhar como você se cuida melhor, quais são seus hábitos de autocuidado, os que funcionam, os que não funcionam. Só que não tem regra, no sentido de que você tem que comer castanha do Pará, ou então você tem que comer 200 calorias por dia. Não tem uma regra, assim. O único convite é virar a câmera para dentro. Olha, venho eu com uma interferência de besteira. Eu tenho um mantra, eu tenho um mantra que eu falo para os executivos, né? Porque os executivos que têm aula comigo, professora, pode, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que segurar a caneta. Então o meu mantra é, tem que o cacete. Porque não tem que, Exato. tem o que é bom para você, né? Não existe o perfeito, não existe mais um dá dois, não, pode dar 1002, 102. Então, o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Mas eu gostei o olhar a câmera para fora e a câmera Para para fora e dentro. câmera para A dentro. gente não quer fazer a câmera para dentro até por medo, né? Vamos deixar a sujeira como tá? É assim? É assim, é esse. Exatamente por isso que a gente usa os 3 Cs, que é de coragem, né? Coragem para começar algo radicalmente diferente. O segundo C, que é curiosidade com o que possa aparecer. E o terceiro, que é compaixão com o que surge. Porque às vezes o que surge, por exemplo, Thaís, quando eu comecei a praticar mindfulness, eu me dei conta de que eu sou uma pessoa extremamente mal-humorada. Eu reclamo de tudo. É difícil achar alguém que reclama mais do que eu. Eu sou o rei de resmungar. Que porre! Eu adoro resmungar. É um porre. É um porre. Eu resmungo o tempo inteiro. Ou seja, é algum padrão meu de comportamento que se estabeleceu na infância, na adolescência, no intuito de me ajudar e que permanece na vida adulta. Provavelmente é um padrão de personalidade meu, tá? Se eu consigo lançar uma luz e uma atenção sobre esse padrão, eu consigo ver quando ele surge. E eu não estou escravo dele. Ou seja, quando surge uma voz que vai resmungar, que vai falar, sei lá, minha esposa é que mais sofre com isso, é claro. Né? Então minha esposa chega e fala assim, vamos dar uma volta em Gramado e Canela, vamos passear um pouco. Na mesma hora surge uma voz assim, Gramado e Canela, até parece, vai gastar muito dinheiro, blá, blá, coisa resmungando, entendeu? Agora, se eu consigo observar isso, eu consigo você fica gerente. dialogar. Exatamente. Exato, você fica gestor. Exato. Eu olho e falo, ok, bem-vinda. Eu falo para essa voz, eu te conheço há longa data, bem-vinda. Mas agora eu vou escolher uma outra resposta. Eu vou falar, querida, dá uma olhada nos preços aí, vê se estão convidativos, né, dos hotéis, se dá para ir ou não. Né? Em vez de eu falar, simplesmente responder esse automatismo. Então, compaixão, porque exatamente como você falou, quando eu começo a fazer esse exercício de virar para dentro, a câmera, eu começo a ver vários aspectos legais, saudáveis, positivos da minha personalidade e outros nem tanto. Né? Quem é que não tem lá suas manias e dificuldades e padrões desafiadores? Então, veja bem, a gente está falando o oposto da positividade tóxica. A gente está falando que o verdadeiro mergulho, ele é primeiro um mergulho absolutamente sincero para dentro de você. E quando você mergulha para dentro de você, não aparece só coisa bonitinha e legal, não. Aparece um monte de aspecto difícil e desafiador. E é com eles que a gente trabalha, de uma maneira autocompassiva. Não de uma maneira que a gente tem que excluir isso para criar sabe, desbastar a pedra bruta e virar uma pedra circular perfeita. Não é isso, sendo como eu sou, o sujeito quebrado que eu sou, ou a pessoa quebrada que você é, que todos nós somos, como eu consigo manejar esses aspectos, entende? Então não tem a ver com a busca por uma perfeição. Tem a ver com sendo como eu sou, com as limitações que eu tenho, como eu posso viver uma vida que vale a pena, uma vida digna. Isso é tão importante, Thaís, porque existem centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo com transtornos mentais complexos, transtornos de personalidade borderline, transtornos bipolares, transtornos de ansiedade extremamente graves, transtornos depressivos difíceis, e essas pessoas se sentem sozinhas numa cultura de perfeição, porque elas sabem que elas têm dificuldades. Agora, sendo quem você é, com as dificuldades que você tem, como é possível você ter uma vida que você considere digna? Entende? Porque senão a métrica é sempre muito elevada. Então a métrica é sempre assim, a pessoa perfeita, sabe? Sempre é uma métrica assim, eu gosto de fazer brincadeira com meus amigos meninos, eu falo assim, todo mundo tem que ser o Rodrigo Hilbert, construir a própria igreja, construir casa na árvore para os filhos,
cozinhar comidas exóticas, ser bonito, meditar. É óbvio que o Rodrigo Hilbert deve ter lá suas dores também, é claro, mas eu estou brincando aqui para falar. Se você tomar como métrica essas ilusões de perfeição, isso é muito sofrido, é muito pesado. Olha, eu até outro dia fiz um vídeo sobre educação, né? Então, eu acho que a gente, mas eu achei mágico o olhar para dentro, que de certa forma eu acabo fazendo isso, Tiago, em comunicação. Então, quando as pessoas me procuram que querem melhorar a comunicação, o primeiro encontro, a primeira sessão é vamos ver o que você tem de legal, né? Aquelas coisas muito legais, e vamos ver onde você, né? O olhar para dentro, olhe para você, o que é que te derruba? Porque ninguém nos derruba, a gente cai nisso. E, por exemplo, Tiago, eu tenho tantas qualidades legais, 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 tenho mesmo. Mas eu tenho dentro de mim um capeta bravo, eu sou brava pra caramba. Então eu descobri que esse dragão, esse demônio, como eu chamo, ele não vai embora, ele vai morrer comigo. Ele só tem que aprender a não ser um dragão muito. Ele só pode ser bravo quando eu quero e não quando ele quer, porque senão a minha vida ia virar um inferno. Então, Claro. a minha vida ia virar um inferno, eu ia estar sempre em guerra com alguém. Então foi isso que eu aprendi com a minha maturidade, é olhar esse meu ponto mais feio, vamos dizer assim, você é mal-humorado e eu sou brava, e falar, cala a boca, me obedece. Então eu converso com ele também, quieto, não é hora de ser estúpido, não é hora de ficar com raiva, ou seja, ter essa gerência. A gente não tem a gerência da gente, né, e a gente vai ter a gerência do mundo. Então esse é um trabalho que você faz, da câmera para dentro, câmera para fora, aí no mindfulness, e aí a pessoa tem mais equilíbrio, um equilíbrio normal, né? Não é o equilíbrio perfeito, porque o perfeito não Não, existe. não. É a ideia de lançar um olhar sincero sobre si e quando você faz esse voo panorâmico sobre você mesmo, você olha exatamente isso. Você vai ver várias coisas legais ali, vai ver o dragãozão ali enorme, né? E no budismo eles têm uma metáfora que é sentar para tomar chá com os demônios, né? Às vezes existe esse texto de convidar os demônios para tomar chá. Existe uma alegoria de que uma vez Mara, que é o demônio lá da ilusão, entrou numa caverna onde Buda estava e Mara tentou convencer Buda de uma série de coisas e Buda convida Mara, que é esse demônio da ilusão, para sentar para tomar chá com ele, né? E qual é a metáfora envolvida aí? De que talvez esse dragão vai estar contigo até a sua última respiração. Seja um padrão de resposta, né? Teu. Que hoje, na vida adulta, não é mais tão funcional assim, que talvez possa ter sido funcional em outro momento da tua vida. E que quando ele surge, você precisa ver que ele surge. E poder falar, ei, dragão, tô te vendo, dragão da irritabilidade. Tudo bem, você está aí? Fica aí, senta aí um pouquinho, toma um chá, enquanto eu termino de fazer o meu projeto aqui. E se você quiser gritar, tudo bem, continua gritando. Senta, toma o seu chá, grita, mas você precisa saber que agora eu estou terminando o meu projeto. Talvez, se você gritar muito alto e fizer muita bagunça, eu vou ter que tomar um banho, vou ter que ir até a cozinha passar um café, mas você vai junto comigo, tudo bem. Até que isso perde a força naturalmente. Então, se trata muito mais de reconhecer, perceber e criar uma não reatividade em relação a isso. É mais ou menos o que você falou assim, eu te vejo, mas sigo no controle. Uhum. Eu percebo você, seus gritos, suas vaporadas de fogo, mas eu permaneço consciente, né? Meus pés estão no chão, meu bumbum está na cadeira, eu estou aqui, eu estou presente. Então, tem a ver com essa capacidade, que a gente precisa treinar isso. E como você disse, isso não é treinado nas escolas, isso não é treinado na nossa infância, não é. Tiago, alguém falou que os homens sofrem mais porque têm menos coragem de pedir ajuda, foi um comentário que já passou já faz tempo, e o outro foi que as mulheres sofrem mais com essa positividade, porque a sociedade cultural cobra as mulheres, apesar de todas as dores, continuarem a serem... A minha esposa que falou. Foi ela? Que é a minha esposa. Não, a Letícia, não é? Não sei. Não é a Letícia Almiana. Eu não li o nome. Alguém falou. Foi a minha esposa. Letícia. Acho que para nós, mulheres, a possibilidade é ainda mais toda.
A sociedade cobra sermos mães perfeitas, Oi? né? Mulheres gostosas, É isso aí. profissionais bem-sucedidas. É sua E ainda mulher, sempre então, eu não sorridente. sabia. Pois é, eu achei É isso. minha mulher. Eu também não sabia. Agora que eu vi, eu falei, essa cara ali parece a minha esposa, a pessoa é ela. É a Letícia. Mas então, Entendeu? mas eu acho que é uma boa colocação. Então, são duas coisas aí, né? Os homens têm mais dificuldade de pedir ajuda, então se afogam mais, né? Como não pede ajuda, não sei se por falta de ritual, que alguém também falou, que o ritual de mudança, de maturidade, né? Os nossos índios têm rituais de passagem, e isso é bom, porque a gente não pode se comportar como um menino, né? A gente tem que, né? Amadurecimento é isso, né? É mudando de nível Sim. de consciência. E então são duas coisas, os homens sofrem mais e as mulheres são mais cobradas. Você acha isso? Os homens sofrem pela questão de não conseguir expressar, né? Uhum. Não conseguir expressar certas emoções. Mas as mulheres acabam sofrendo um pouco mais porque, por exemplo, é permissivo socialmente um homem como eu, de 42 anos, está acima do peso um bocado. A sociedade é permissiva em relação a isso. Um homem ficar careca, um homem ficar com uma barriguinha. Agora, vai a mulher ficar com uma barriguinha, como que essa pressão cultural da positividade tóxica é muito maior, entendeu? Tanto em relação à maternidade também, né? O homem sofre com o processo de paternidade e ele se ausenta, ele sempre tem uma desculpa, né? Eu estou muito cansado, trabalhei, mas a mulher não pode fazer a mesma coisa, ela tem que estar sempre muito disponível. E eu vou te falar, eu atendo várias mulheres pacientes minhas no consultório que estão nessa faixa aí, vamos dizer, dos 30 aos 40, ou dos 40 aos 50, e isso é nítido quando você vê os homens, né? O nível de pressão da positividade tóxica sobre as mulheres, ele é muito maior. Na maternidade, na aparência, em fazer atividade física, na alimentação, no cuidado com os filhos. O homem é muito mais sobre a questão da não expressão das emoções, né? Da incapacidade ou da não autorização de expressar a emoção. Por isso que conversa de grupo de homens, em geral, é um troço vexamitoso, né? Você entra numa roda de um grupo de homens, vocês não sai quase nada útil, assim. Só conversa sobre carro, mulher, umas coisas meio vexamitosas, assim, sabe? Mentir, futebol, não se está autorizado a falar sobre emoções, né? Ninguém fala sobre como está o seu casamento, ou como foi difícil algum momento financeiro, mas a mulher sofre mais. A mulher sofre o peso da positividade tóxica, é uma bomba nuclear em cima das mulheres, assim, do ponto de vista social. A semana passada, a live de sábado foi com, não é psicólogo, mas é um coach há muito tempo também, e foi sobre a saga do homem em busca do masculino profundo. E foi muito interessante, porque ele Eu levanta assisti um trecho, esse, eu assisti uma esse parte. homem poderoso, lindo, maravilhoso. Opa, como assim, né? Então, na verdade, não é esse homem. Então, por isso que estão os homens perdidos, porque talvez até o hormônio do homem não sai, a expressão do homem não é para fora. Ele não sabe falar. Então ele prefere falar besteira com outros homens, né? E aí, como ele não sabe falar, vamos falar asneira. Então, uma coisa que está passando aí também, eu acho que Priscila, ela fala em rituais. Os rituais ajudam a gente a ter consciência. Para que serve um ritual, por exemplo? Eu não estou falando de abraçar a árvore, mas eu, por exemplo, fico muitos momentos do meu dia, eu faço de olhos fechados, tipo escovar dente de olho fechado, eu faço yoga de olho fechado, eu tomo banho de olho fechado. Isso me propicia quase como um aconchego. Você pode falar alguma coisa se esses pequenos rituais sensoriais, né, das Uhum. sensações podem harmonizar as nossas emoções e aí a gente não precisar enlouquecer? Então, de novo, tem dois aspectos aí em relação a isso, assim, a questão dos rituais e uma organização do dia. De novo, é a pessoa ver o que funciona para Para ela. ela. Você está descrevendo aí, por exemplo, algumas coisas que funcionam para você, né? Uhum. Esse fechar de olhos em alguns momentos, que é essa espécie de interiorização, essa diminuição desses sentidos externos e poder ter um contato mais interno. Eu acho que, assim, qualquer coisa que te ajude a sair do piloto automático do dia a dia, aquelas 24 horas que passam voando, são úteis. Então, momentos em que você consiga
tirar um espaço, de novo, esse espaço que favoreça essa virada da câmera para dentro, são úteis. Então, se você tem rituais cotidianos que te ajudem na criação de espaços internos, isso é muito útil. Agora, isso vai funcionar de uma maneira diferente para cada pessoa. Tem pessoas que vão ter esses rituais momento, a cada transição ao longo do dia. Tem pessoas que vão estabelecer um horário, sei lá, tipo, todo dia das 16 às 16h30 eu paro, vou para um quarto, sento ali um pouco e faço, sei lá, ou uma prece, ou uma meditação, alguma coisa que gere conexão, entende? Agora, o importante é que isso favoreça essa conexão, porque senão, Thaís, a câmera fica para fora O tempo todo. o tempo inteiro. O tempo tempo todo. todo. E aí é Porque o alucinante. nosso cérebro, ele foi feito para ser assim. O cérebro, ele foi feito para ser uma máquina de aquisição de informação externa. O cérebro, ele é uma máquina de mapeamento de risco no mundo. Nosso cérebro se desenvolveu como uma máquina que fica através dos olhos o tempo inteiro mapeando risco, mapeando perigo. Então, é muito importante, às vezes, diminuir esses sentidos para você poder ver se existe alguma sensação de perigo interna também, da sua mente hiperativada, entende? Mas, garoto, você falou que o olho então é para fora, ok, mas a pele é um órgão, ela é para dentro, né? O que a gente sente é para dentro. Então a gente tem uma Sim, antena para fora e a gente tem um outro órgão que nos claro. leva para dentro. E o para dentro a gente não valoriza. Deixa eu só fazer. A Letícia falou, né, que a sociedade é sua esposa, é esse, né? É a minha esposa. Então, ela falou que a sociedade cobra muito das mulheres. Ok, mas as mulheres também não se autocobram muito. Eu sou muito autocobradeira de mim mesma. Eu estou o tempo todo. Catipiche, catipiche, catipiche. A gente é hormonal ou foi educado? Ou foi, catipiche, né? É educado, é uma retroalimentação cultural, né? A gente não tem nenhuma evidência que seja hormonal, que progesterona ou testosterona de fato influenciem no externo, no externo. Isso é uma construção cultural Entendi. de séculos e séculos. Você pode ter alguma variância do ponto de vista hormonal neuroquímico, alguma variância, mas ela explica muito menos do que a força cultural. Tanto que em sociedades de organização que não são tão patriarcais, você não vê isso presente. Então isso é uma evidência de que é cultural, entende? Agora, como a organização da nossa sociedade em geral é patriarcal, misógina, isso acaba incidindo em cima da mulher. Então, chega um ponto que a mulher não sabe mais se é ela que está se cobrando, se é o ovo ou a galinha, entende? É eu que me cobro muito, ou eu já nem percebo que eu me cobro muito, porque essa cobrança social é tão dura, é uma voz invisível tão forte, avassaladora, que eu já nem sei mais que ela é Sim, cultural. aí já foi chipado, né? Eu brinco que a gente, né, a gente recebeu um chip e aí tem um chip lá dentro. Exatamente, exatamente. Agora me diz uma coisa, ok, então o positivo em excesso faz mal e o negativo em excesso, porque isso, eu acho que isso é um medo, isso é um medo também, a pessoa está na fossa, beleza, eu sempre falei para os meus filhos, olha, ficar na fossa não tem o menor problema, ficar na fossa, cultivar, alimentar e idolatrar na fossa, isso pode ser muito perigoso. Então, caia na fossa, mas sai de lá rapidinho, o quanto antes melhor. Troço meio Baudelaire, assim, troço meio porque aí a gente acostuma. A fossa, ela é gostoso, porque a gente fica no aconcheguinho. Isso é muito coisa de artista também, isso aí também de fossa, assim, artista é rei da fossa, assim, também. Pois Se você for ver na história da arte, da música, da poesia... Todos ficam na fossa. Tem um culto quase, né? Tem um culto à fossa, assim, a reflexão que nasce da fossa. Pois é. Aquela coisa assim. Pois é. Mas, então, ficar na fossa também há de eterno. Então, no começo da pandemia, eu estava em Minas, e 4 meses que eu fiquei lá, a primeira leva, tinha uma pessoa que via todos os jornais, ficava desesperado, porque via todos os jornais, todos os dias, todas as noites. Então, também alimentar a desgraça, então nem alimentar demais, né? O IUP e nem alimentar também a desgraça, pelo amor de Deus. Isso também deve fazer o mal danado. Então, mas isso é difícil, sabe por quê? Porque às vezes é uma propensão, aí sim a gente pode falar um pouco sobre propensão de personalidade e propensão genética, que é a seguinte... por exemplo, existe uma propensão genética para o eixo da depressão, tá? A gente já sabe disso.
existe uma propensão de personalidade mesmo, que pode levar algumas pessoas a esses transtornos que popularmente são chamados de transtornos melancólicos aí, ou do eixo da depressão. Ou seja, não é que a pessoa queira ver tudo mal, tipo aquele ó dia, ó vida. É quase que automático esse processo. Pessoas que têm uma propensão para um viés para negatividade, que, aliás, é o viés do próprio cérebro. O cérebro, por si só, ele tem um viés de negatividade. De novo, por quê? Porque ele é uma máquina de mapear risco. Então, pessoas com transtorno de depressão ou de ansiedade, são os transtornos mentais mais comuns, eles, vamos dizer que a gente pode brincar que eles têm esse mecanismo do cérebro mais aguçado. Veja que louco, é uma tentativa do cérebro te proteger, mapeando risco e perigo. Só que isso pode virar patológico, que é no caso das pessoas com ansiedade e depressão. O ansioso vai ficar hipermonitorando o futuro, ai, 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 e o deprimido hipermonitora o passado, que a gente chama de tendência à ruminação em psicologia. Então, são pessoas que tendem ao pensamento ruminativo, ao pensamento distímico, que é aquela coisa que sou eu, por exemplo, eu sou esse tipo de paciente. Aliás, eu sou os dois, né? Eu sou meio bipolar. Às vezes eu estou meio ansioso, às vezes eu estou meio deprimido. Tá? Ups, ó, viu? O celular até caiu até. O celular até reagiu. Meu celular até reagiu, tomou vida. Então, assim, a pessoa que tem essa tendência mais depressiva, ruminativa, ela precisa olhar para essa tendência. Tanto que o mindfulness, Thaís, ele é usado hoje na Inglaterra como um dos tratamentos padrão ouro para pessoas que têm recaído em depressão. Existe um programa de mindfulness na Inglaterra, onde eu morei lá em Oxford, eu morei na cidade de Oxford, na Universidade de Oxford, tem um programa que se chama Mindfulness Based Cognitive Therapy, que é um programa de mindfulness para ajudar pessoas com esse viés de negatividade que você falou, tá tudo vendo tudo que é difícil, tudo que é cinza, anda com aquela nuvenzinha em cima da cabeça, sabe? Caindo raios de chuva, igual o desenho animado, que ajuda as pessoas a verem esse padrão, e ao verem esse padrão de negatividade, conseguem modular e manejar. Parecido com a minha resmungação, que eu falei. Ou com o meu dragão, que eu falei. É mais ou menos o mesmo dragão. processo. Você tem que ter consciência. Tem que observar. Exatamente. Criar esse awareness, essa capacidade de ver isso. Porque essa capacidade que a gente chama de espiral descendente, ela leva à depressão. Então, essa espiral descendente, ela pode gerar um transtorno depressivo, se a pessoa não está atenta a isso. E aí, se criou esse hábito, aí vira uma depressão crônica, aí fica crônico. Você pode ter um episódio agudo, clínico, você pode ter um episódio agudo, clínico de depressão, ou pode ser algo que se cronifica. Né? A depressão tem uma tendência à cronificação, ou seja, um quadro que a pessoa vai passar várias vezes ao longo da vida. Infelizmente, a depressão tem uma característica crônica, né? E aí as pessoas deprimidas se sentem culpadas. Olha que difícil. Por que eu sou assim? Outras pessoas não são assim. Por isso que às vezes a positividade tóxica machuca ainda mais essas pessoas. Porque elas precisam olhar para a sociedade, ou as pessoas com transtorno de ansiedade ou de depressão, e falar, olha, eu tenho um transtorno depressivo. Para mim, talvez, é um pouco mais difícil do que para você essas regras e coisas de autocuidado. Mas eu estou tentando, eu estou no meu caminho, eu estou atenta ou atento a isso. Eu estou me cuidando com psicólogo, psicóloga, mindfulness, psiquiatra. As pessoas são muito diferentes, Thaís. Ainda existe um preconceito, isso que eu queria, que tenho realmente curiosidade de saber. Existe ainda um preconceito, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, vou tomar remédio. Eu ainda vejo esse preconceito, e não só nos mais velhinhos, como eu. Vejo também, né, nos mais jovens, como vocês. Ainda vejo essa resistência de achar, não, eu não estou louco. Não, você não está louco, você só está passando por um momento mais frágil. Então, pedir ajuda ainda é visto como, eu estou louquinho, não preciso procurar um psicólogo? Claro, claro que sim. É extremamente, existe um tabu muito grande, né? Do tipo, tanto que às vezes a gente quer ofender os outros, a gente fala isso, né? Vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra. Usa como forma de ofensa, é verdade.
É uma loucura isso, a gente usa como forma de ofensa, né? Vai se tratar, criatura. Vai se tratar, criatura. Ou então a gente usa para diminuir alguém. A gente fala assim, tu sabia que ele vai no psiquiatra? Você sabe, né? Você sabe que ele toma remédio controlado. Ou seja, existe um tabu muito grande. E, por exemplo, eu atualmente estou fazendo uso de um medicamento psiquiátrico. Há algum tempo eu faço uso de escitalopram, que é um medicamento que ele é usado para depressão e eu uso para ansiedade, para ajudar na minha ansiedade. Eu vou buscar o meu. Eu vou buscar o meu. Vai buscar o seu? Vai buscar o seu? É. Mas a gente fica... Ele sumiu, ele foi caminhar. Deixei o meu lá em cima, mas eu estou tomando também uma coisa ok, Claro. que eu comprei na farmácia sem receita, mas tomei um lá da Sim, Beleda. não. Eu estou muito Não, pilhada, cheio de expectativas. O meu é remédio psiquiátrico mesmo. Tarja preta. Não é tarja É preta. tarja azul. Tarja azul. Não, é um antidepressivo, na verdade, que é usado para ansiedade. Esse escitalopram, da família da fluoxetina, da sertralina, da paroxetina. Né? Ele não é um benzodiazepínico, como um Rivotril. Mas é uma medicação psiquiátrica. E por que eu faço questão de falar isso? Porque às vezes as pessoas me veem no lugar de psicólogo, instrutor de mindfulness. Perfeito, você não tem problema. Exatamente, que eu estou aqui tipo dando uma aula maluca sobre como ser feliz, como se eu tivesse ausente desse sofrimento do mundo. E isso é a maior furada do mundo. Por isso que, particularmente, Thaís... Eu estou tomando Ansiodoro, alguém me ajudou, é isso mesmo. Eu estou tomando isso. Ótimo. Eu faço questão de falar que eu tomo medicamento, que eu preciso fazer terapia, porque, para mim, a maior furada que tem é quando qualquer pessoa, seja um guru, seja um mestre aí desses aí de, sei lá o que, de bem-estar, fala, eu sou perfeito, eu não acredito, eu desconfio, porque eu sou uma pessoa normal, eu sou um adulto de 42 anos, com uma esposa, uma filha de 12, 2 gatos, o Branco e o João, e um cachorrinho, a Nutella, pago minhas contas, meu aluguel, tenho meus sonhos, e eu sofro na vida como qualquer pessoa normal. Em alguns momentos da minha vida, eu dou conta muito bem desse sofrimento, outros momentos menos. Se eu preciso de ajuda médica, eu procuro. Então, assim, tem até uma brincadeira que eu faço com as pessoas, que eu fico repetindo assim, eu sou um ser humano, eu sou um ser humano, eu sou um ser humano. E não aceito nem admito que ninguém me tire desse lugar. Então, isso é assim a maneira mais sincera da gente, acho que, cuidar dos outros. Mostrando para os outros que a gente também é uma pessoa quebrada. Em algum lugar a gente também é quebrado, sabe? De que a gente perde para a ansiedade eventualmente, de que a gente vai perder para a irritação várias vezes, vai ter atitudes assim que não são condizentes com os nossos valores eventualmente. Então a gente dança, é uma dança assim, sabe? Mas que tem como pano de fundo uma intenção de autocuidado. Isso é firme em mim, permanece em mim. Eu quero me cuidar da melhor maneira possível. Às vezes eu não vou conseguir. E aí, quando eu não conseguir, eu retomo a intenção. E a pergunta, como eu me cuido melhor agora? Como eu me cuido melhor agora? É isso, assim, para mim é a maneira mais humana. Então você repete várias vezes. Como eu posso me cuidar melhor agora? Como se fosse um mantra, como se fosse uma auto-hipnose, como se fosse uma auto-hipnose até para você ouvir, é isso? Não é auto-hipnose, porque auto-hipnose você perde um pouco a consciência, né? É o contrário até. É uma pergunta lúcida e consciente que eu faço através de um método diariamente. Ou seja, no meu caso, todas as vezes em que eu me sento em alguma superfície, nessa cadeira que eu estou agora, na cadeira da cozinha, no sofá da sala, é como se eu criasse um espaço quando eu sento para eu poder virar a câmera para dentro e poder... Como eu estou agora? Ela é rápida, ela é como eu estou agora. Como é que está meu corpo? Como é que está, né? Um check-up, é como se fosse um check-up constante, cotidiano, que eu integrei como parte da minha vida. É mais ou menos isso assim. Só que não é um mantra tipo Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, com as continhas ali de... Que também funciona, funciona para muita gente, ok. Também funciona. Mas no meu caso é um momento de extrema lucidez, assim. É como se fosse um pum! Um acordar.
um acordar. Uma reencaixada. Eu gosto de brincar com meus alunos, eu falo, eu dou uma reencarnada, sabe? Eu reencarno, assim, porque a gente fica aqui no Google Drive, aqui em cima, fica na mente aqui. Abduzido, né? Como eu falo, abduzido. Por pensamentos, aí, pum! É como se eu reencarnasse, assim, como se eu volta pro corpo, pés no chão, bumbum na cadeira. Você até falou do corpo aí uma hora, da importância do corpo. Sabe, a coisa do corpo ela é tão fundamental, porque é o seguinte, onde existem os seus pensamentos, Thaís? Eles existem dentro da minha caneca do Flamengo? Não. Os seus pensamentos não existem dentro da minha caneca do Flamengo. Eles existem dentro do seu corpo. Os seus pensamentos, os seus, Thaís, se manifestam na minha caneta? Não. Eles se manifestam através do seu corpo. Por isso que... As suas emoções está tudo no corpo. É por isso que eu falo muito de corpo e minha área é comunicação, mas eu fiz vários cursos, porque é no corpo que a gente resolve os problemas. Não é pensando só nos problemas. Se eu mudo o corpo, o problema fica menor. Tanto, Tiago, que a minha receita para não enlouquecer nessa... Porque eu, ano passado, perdi trabalho, eu era inteira presencial, perdi marido, eu tive até alopécia, perdi cabelo, ou seja, perdi dinheiro, foi um caos geral. Para eu não me enlouquecer, porque eu sou uma pessoa normal, eu tenho falado muito, eu me dou 1 hora de presente por dia. E nesta 1 hora eu faço o que eu quiser. Aí eu não penso em filho, não penso em neto, não penso em dinheiro, não penso em trabalho. Aí eu vou fazer alguma coisa sem pensar, porque o pensamento autocobrador é enlouquecedor. Então é uma receita... Ele vai embora, vai embora. Ele não para. Então eu tenho dado essa receita, tudo bem sem receita, porque eu não posso prescrever receita. Tudo bem, você está falando sobre o que funciona para você. Desse de presente 1 hora ou meia hora por dia, para não haver as interferências, porque aí a gente vai talvez conseguir ouvir, né? Esse é a câmera para dentro. Talvez a gente se olhe com mais amorosidade, que está meio... A gente só se olha com uma auditoria do banco, né, com um olhar super cobrador. Não, e ontem, para você ter ideia, uma paciente minha, a gente ia fazer uma prática de mindfulness antes do início da sessão, e geralmente as pessoas acham que o mindfulness você fica assim, de olhos fechados, faz assim, né, fica... E aí ela estava achando que a gente ia ficar assim, né, E aí, como eu vi que ela estava absolutamente estressada, com maternidade, com trabalho, com um monte de coisa, eu falei, não, hoje nós vamos tirar 15 minutos para fazer autocuidado do corpo. Então nós fizemos alongamentos no pescoço, fizemos movimentos de ombros, fizemos uma sequência de automassagem nos braços, né? Fizemos uma sequência de alongamentos na região lombar, fizemos aqueles exercícios de careta, de tensão muscular, fecha os olhos com força, abre os olhos, abre bem a boca, ou seja, uma série de exercícios corporais para promoção de bem-estar. Uma série de respirações diafragmáticas, lentas, longas e profundas, para promover uma resposta de relaxamento. Ou seja, no caso dela, a solução não está em ficar meia hora assim, parada em silêncio, mas sim em ter uma postura ativa de autocuidado. Então, por isso que não existe receita, entendeu, Thaís? Porque para uma pessoa, o que ela vai precisar são essas estratégias de autocuidado corporal. Outras pessoas que já estão com isso estabelecido podem trabalhar num nível de treinamento mental mais intenso. Por exemplo, atenção plena na respiração, por 40 minutos. Mas a gente precisa ver cada caso como um caso. Por isso que regras e listas tendem a não funcionar. Sabe aquela coisa de capa de livro de americano? Tipo, como livrar da ansiedade em 10 passos. Livrando-se da dor e da depressão em 24 horas. É maravilhoso. 5 passos. Então, assim, o que acontece é que, assim, por um lado, atende a necessidade das pessoas de quererem ter uma receita, mas não vale para todo mundo, porque as pessoas são muito diferentes. Né? Lógico, cada um... As pessoas querem, Tiago, me dá o botão mágico. Qual é o botão que eu aperto que acaba o estresse? Não tem. Tiago, eu queria vender pílulas de felicidade eterna, eu ia pôr uma banquinha aqui na minha frente e ia ficar rica para danar. Milionária. Não eu existe. sou o primeiro a comprar. Tiago, a gente está chegando no final, porque parece que depois de 1 hora cai. E a gente não falou um assunto que era super importante, ortorexia. Então, só fale aí para as pessoas... Agora não cai mais, né? Agora não cai mais, dá para avançar. Então, fale da ortorexia.
para a gente ir indo para o final, assim, o que é isso? Isso até saiu hoje num Instagram bem legal, que chama Saúde Mental Crítica, tá? Eu recomendo as pessoas a seguirem, que fala sobre saúde mental de um ponto de vista crítico, tá? Uma reportagem falando de um movimento que tem surgido no exterior a respeito da positividade tóxica, usando esse termo de ortorexia psicológica, né? O que seria essa ortorexia? Seria esse tipo de cuidado extremo, esse tipo de necessidade extrema do bem-estar. Nessa ortorexia que era usada para alimentação, ortorexia alimentar, que seria o apetite perfeito, a alimentação perfeita, correta, está sendo aplicada agora ao bem-estar, nessa ortorexia psicológica. Ou seja, eu preciso me municiar de todas as estratégias possíveis para que então eu possa ser bem-sucedida no desafio do meu autocuidado. Então virou tipo um campeonato maluco de quem tem mais recursos, mais estratégias para poder se sentir bem. E isso é uma jornada sem fim, porque a cada dia surgem novas estratégias e novos recursos. Então isso está muito mais a serviço de gerar estresse nas pessoas. Expectativa da óbvio, perfeição, é lógico. Porque você está sempre falhando, entendeu? Alguém fala, eu estou fazendo Theta Healing, Reiki, vou não sei aonde, barras de acesso no cérebro, terapia, tomo remédio, tomo bilhões de vitaminas. Aí a pessoa fala assim, ainda você falta no Preto Velho. É isso que eu ia falar, ainda falta o tambor, o incenso. Tambor, Não, mas tem um livro que eu conheço que ele revela não sei o quê. Aí você, tipo, ainda falta. Então, essa é a sociedade do cansaço lá do Byung-Chul Han, lá, que é tipo, não sei mais o que fazer, entende? Sempre vai ter um amigo, uma amiga, um grupo de WhatsApp que vai te falar, não, mas ainda falta aquilo. E você é lançado num trem fantasma sem fim, onde tem aí um mercado absurdo de autocuidado, as pessoas gastam horrores de dinheiro em cursos, pílulas, aromas, cápsulas, todo tipo de coisa que você vai imaginar, e se sentem culpadas. No final se sentem culpadas, assim, tipo, eu ainda não estou conseguindo. Sim, porque a gente nunca chega na perfeição. Pois nunca, então impossível. Tem a ver com a gente manejar. Mas então, eu acho que, de novo, a câmera para fora e a câmera para dentro foi a coisa que para mim serviu assim maravilhoso. Tudo bem, eu olho para fora, mas eu tenho que quase o mesmo tanto do para fora, eu tenho que para dentro. É maravilhoso isso. Isso que você falou vai me ajudar muito, porque aí diminui a expectativa, diminui a autocobrança, diminui a ansiedade. E é esse olhar para dentro que, para mim, que cabe a amorosidade, a compaixão. A compaixão para comigo, não só para com o mundo, ou não é? Aí Claro, eu me presenteio com aquilo que cabe para mim, aquilo que vai ser útil para mim. Claro, com o que funciona melhor naquele momento ali. E que às vezes são coisas simples, viu, Thaís? A gente fica com tantas acrobacias de bem-estar, e às vezes tudo que você precisa. Eu, por exemplo, aqui na minha varanda, tenho uma vista linda de Porto Alegre. Tudo que você precisa, às vezes, é tirar alguns segundos ali e ir para a sua varanda. Ou, por exemplo, eu poder contemplar os meus gatinhos comendo a comidinha deles ali, entende? Uhum. Os dois ali, bonitinhos, podendo estar comendo a comidinha deles e felizes. Ou pegar um livro, sabe? Tiago, eu não sou psicóloga, hein, mas eu acho que às vezes ficar uns minutos em silêncio, né, facilitaria este olhar para dentro. Eu não sei se isso é técnica de mindfulness, mas o silêncio, às vezes, ele é tão... Porque aí, né, a gente não tem o ruído da expectativa, da cobrança, deste olhar para dentro. Pode ser? Claro, para você ter ideia, na segunda semana do grupo de Mindfulness que eu coordeno, que dura 8 semanas, na segunda semana, um dos exercícios que a gente pratica é fazer pelo menos 3 pausas ao dia. Você pode fazer do jeito que você quiser, no horário que você quiser, e tem uma técnica para fazer essa pausa. Como pode ser feita essa pausa, né? De que maneira? Tem um áudio também que eu envio para os alunos, eu conduzindo essa pausa. E é exatamente isso que você falou, né? Criar
no meio desses 220 volts do dia, que está lá em cima, uma chave que baixa isso para 110. Depois vai subir de novo. E aí você pega essa chave e baixa para 110. Então, é criar esses momentos de ruptura da loucura do rádio fora do ar, que é o dia a dia. E é exatamente essa intuição que você teve aí, de criar esses espaços, esses momentos, assim, que pode, às vezes, durar 2 ou 3 minutinhos, que sejam. Tu sabe que tem alunos e alunas minhas que tem um jovem que é um advogado, que trabalha no escritório. Então, aquela loucura, escritório de advocacia, com imobiliária, com um monte de coisa. E ele falou, Thiago, mas eu não consigo. Eu fico lá de 8 às 18. E aí eu falei assim, vai pro banheiro, se tranca no banheiro, senta no vaso, não precisa nem levantar o vaso, senta no vaso e faz a sua prática no vaso ali. Não, mas eu não estou com vontade de ir no banheiro. Não é para ir no banheiro, é só para você se trancar. E ele faz isso agora. E ele faz. E teve uma colega dele que perguntou para ele assim um dia desses, falou assim, você está com dor de barriga? Tá com algum problema, não sei o quê, você vai várias vezes ao dia no banheiro. Aí ele contou para ela, disse que ela é muito amiga dele e falou, vou te contar um segredo. E aí ela já se inscreveu, essa menina se inscreveu para o meu próximo grupo, começa 4 de maio. Vai lotar o banheiro da empresa. O banheiro da empresa vai ter uma fila daqui a pouco no banheiro da empresa para fazer a pausa. Olha, Thiago, a gente é parecido. Acho que a gente foi irmão de outra vida, porque eu mando os meus alunos, antes da reunião importante, vai no banheiro, criatura. Vai no banheiro e não só para o xixi, vai para respirar, para esvaziar, para gritar, o que quiser. Vai no banheiro, que é é muito útil. Tiago, foi muito interessante. Eu acho que vale, então, as pessoas que já conhecem Mindfulness acompanharem você. Eu achei bem legal o artigo que você me mandou da ortorexia, né, dessa loucura que, né, essa da revista Elle, que saiu hoje. Eu achei muito interessante. E eu quero te agradecer a todo mundo que esteve conosco. Boa sorte para nós e que a gente nem seja tão positivo e nem tão negativo, né? Eu ainda gosto do caminho do meio do Buda, que eu acho maravilhoso. Nem tão, nem... Também, sou fã também. Nossa, sou fã. Então foi um prazer conversar com você, foi muito gostoso, agradável, instrutivo e prazeroso. Nossa, eu tô poética. Mas foi tudo isso mesmo. Querida, obrigado pelo convite, assim, foi legal, foi gostoso, uma tarde de sábado aqui, a gente passou essa horinha junto. Queria agradecer todas as pessoas que entraram também, que estão aqui com a gente, as que já me seguem, né, aquelas que não me seguem ainda, que podem me seguir, eu estou sempre produzindo conteúdo, e quem é da minha rede também, eu convido, tenho acompanhado o trabalho da Thaís aí também, muito legal, os vídeos, os posts, convido também a seguir a Thaís com o trabalho dela e te agradecer. Foi ótimo, foi super descontraído, o tempo passou voando. O tempo passou voando e não caiu, porque parece que agora não... Não cai mais. Agora dá para fazer com 4 pessoas, para fazer com 4 pessoas e acho que até 3 horas, se eu não me engano. Ah, é? É. Bom, qualquer dia, então a gente faz um segundo encontro, porque eu acho que esse assunto foi muito legal. Acho que todos nós... A gente faz um outro sobre Mindfulness, de repente. A gente pode fazer mais acho que estamos especificamente sobre ótimo, porque estamos todos desesperados, porque a espera deste fim, nossa, para mim o que mais me pega é a espera. E como eu sou hiperativa, não tem fim essa história, então isso me enlouquece. E a gente está sofrendo também, né, Thaís? Nós brasileiros todos, independente da posição política de cada um, a situação política do país também está se somando à vida das pessoas e gerando muito estresse, né? Nossa, cotidianamente. Muito desapontamento, né? A gente está muito desapontado e isso não pode... Machucados. Nós estamos machucados. Vamos marcar um outro encontro, porque eu achei realmente nossa conversa muito boa. Tiago Tatum, foi um prazer. Virei sua fã. Prazer foi meu. Vocês todos que acompanharam, super obrigada. Foi uma honra, viu? Beijo, querida. Beijo, pessoal. Boa tarde. Beijo a todos. Até mais. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.